Então, nesta parte 2, sobre a Idade Média, a Inquisição, as bruxas e as fogueiras, eu quero apresentar para vocês um indivíduo chamado Gilles, ou Gilles, eu não sei, de Rais. Vamos conhecer um pouquinho a história e ver qual foi a polêmica, né? Gilles de Rais, 1405-1440, foi um cavaleiro e senhor da Bretanha, Anjou e Poitou, não sei o que é isso, líder do exército francês e um companheiro de armas de Joana d'Arc. Ele é mais conhecido por sua reputação posterior de ser um serial killer confessado de crianças. Membro da casa de Montmorency-Laval, Gilles de Rais cresceu sob a tutela de seu avô materno e aumentou sua fortuna com o casamento. Ele ganhou o título de Duque da Bretanha e foi admitido na corte francesa. De 1427 a 1435, Rais serviu como comandante do exército real e lutou ao lado de Joana d'Arc contra os ingleses e seus aliados de Borgonha durante a Guerra dos 100 Anos, pela qual foi nomeado Marechal da França. Entre 1434 e 1435, ele se aposentou da vida militar, esgotou sua riqueza encenando um espetáculo teatral extravagante de sua própria composição e foi acusado de se envolver com o ocultismo. Depois de 1432, Rais foi acusado de se envolver em uma série de assassinatos de crianças, com vítimas chegando a centenas. Os assassinatos terminaram em 1440, quando uma violenta disputa com um clérigo levou a uma investigação eclesiástica que trouxe à luz os crimes e os atribuiu a Rais. No julgamento, os pais de crianças desaparecidas na região e os próprios funcionários de Rais no crime testemunharam contra ele. Ele foi condenado à morte e enforcamento em Nantes em 26 de outubro de 1440. Acredita-se que Rais seja a inspiração para o conto de fadas de 1697, Barba Azul. Então, vamos lá. O que nós temos de interessante aqui? Que eu quero já ir para a parte interessante, né? Que tem a vida dele e tal e tal. Aqui. Envolvimento com o ocultismo. Em 1438, de acordo com testemunhos em seu julgamento pelo padre Eustache Blanchet e pelo clérigo François Prelati, Rais enviou Blanchet para procurar indivíduos que conheciam alquimia e convocação de demônios. Blanchet entrou em contato com Prelati em Florença e o convenceu a prestar esse serviço com seu mestre. Depois de revisar os livros mágicos de Prelati e um bretão itinerante, Rais escolheu iniciar experimentos, o primeiro no salão inferior de seu castelo em Tifalges, tentando convocar um demônio chamado Barron. Rais forneceu um contato com o demônio para riquezas que Prelati deveria dar ao demônio mais tarde. Como nenhum demônio se manifestou após 3 tentativas, o marechal ficou frustrado com a falta de resultados. Prelati disse que Barron estava com raiva e exigia a oferta de partes de uma criança. Rais forneceu estes restos em um vaso de vidro em uma evocação futura, mas sem sucesso, e os experimentos ocultos o deixaram amargo e sem riqueza, e sua riqueza seriamente esgotada. Os assassinatos de crianças, né? Em sua confissão, Rais disse que os primeiros ataques a crianças ocorreram entre a primavera de 1432 e a primavera de 1433. Os primeiros assassinatos ocorreram em Champtocé-sur-Loire, mas nenhum relato dele sobreviveu. Pouco depois, Rais mudou-se para Machecoul, onde, de acordo com sua confissão, ele matou ou ordenou que fosse morto um número grande, mas incerto de crianças depois de ter sodomizado elas. O primeiro caso documentado de sequestro e assassinato de crianças diz respeito a um garoto de 12 anos chamado Geldon. O primeiro nome é desconhecido. Um aprendiz do peleiro Guillaume Hilaire. Os primeiros de Rais, Gilles de Sillé e Roger de Binqueville, pediram ao peleiro que lhe emprestasse o garoto para levar uma mensagem a Machecoul. E quando Geldon não voltou, os 2 nobres disseram ao pelotão que ignorassem o paradeiro do garoto e sugeriram que ele fora levado por ladrões em Tifalges para ser transformado em um pajem, que eu não sei o que é. No julgamento de Rais, os eventos foram atestados por Hilaire e sua esposa, o pai do menino, Jean Geldon, e outros 5 Machecouls.
Em sua biografia sobre Reis, em 1971, Jean Benedetti conta como as crianças que caíram nas mãos de Reis foram mortas. Agora é que vem um negócio pesado, né? Etienne Corrilau, assistente de Reis, conhecia como Poitou, conhecida como Poitou, foi cúmplice em muitos dos crimes e testemunhou que seu mestre despiu a criança e o pendurou com cordas em um gancho para impedir que ele gritasse. Depois se masturbou na barriga ou nas coxas da criança. Se a vítima fosse um menino, ele tocava seus órgãos genitais, particularmente os testículos. Se a vítima fosse um menino, ele tocava seus órgãos genitais, particularmente os testículos e nádegas. Levando a vítima para baixo, Reis confortava a criança e garantia que ele só queria brincar com ela. A vítima então era morta pelo próprio Reis ou por seu primo Gilles de Sillé, por Poitou ou por outro criado chamado Henriet. As vítimas eram mortas por decapitação, corte de garganta, desmembramento ou quebra de pescoço com um graveto. Uma espada curta, grossa e de 2 gumes chamada braquemarde era mantida à mão para os assassinatos. Poitou testemunhou ainda que Reis às vezes abusava das vítimas, meninos ou meninas, antes de feri-las e, em outros momentos, até mesmo após a vítima ter sido cortada na garganta ou decapitada. Ou seja, ele praticava a como é que é? Necrofagia? Não, necrofagia é comer mortos, né? Necrofilia. É isso aí. Segundo Poitou, Reis desdenhava. Essa parte eu não entendi, mas vamos ver se vocês entendem. Ó. Segundo Poitou, Reis desdenhava dos órgãos sexuais das vítimas e sentia, abre aspas, infinitamente mais prazer em se libertar desta maneira do que usando seu orifício natural de maneira normal. Eu não entendi, gente. Parece que ele fazia alguma coisa com a genital das crianças que dava mais prazer do que utilizar os orifícios naturais. Eu não sei o que ele fazia, cara. Alguma coisa bizarra que eu não entendi. Em sua própria confissão, Gilles testemunhou que, quando as crianças mencionadas estavam mortas, ele as beijava e aquelas que tinham os membros e cabeças mais bonitas ele erguia para admirá-las. Elas também tinham seus corpos cruelmente abertos e Rai se deliciava ao ver seus órgãos internos, e muitas vezes, quando as crianças estavam morrendo, ele sentava-se de bruços e sentia prazer em vê-las morrer e ria. Poitou testemunhou que ele e Henriet queimavam os corpos na lareira do quarto de Reis. As roupas das vítimas eram colocadas no fogo, peça por peça, para queimassem lentamente e o cheiro fosse minimizado. As cinzas eram então jogadas na fossa, no fosso ou em outros esconderijos. O último assassinato registrado foi do filho de Anne de Frankenfevers e de sua esposa Massé. Poitou pagou 20 sous para fazer uma roupa para a vítima que foi agredida, assassinada e incinerada em agosto de 1440. Julgamento e execução, né? Olha lá. Em 15 de maio de 1440, Reis sequestrou um clérigo durante uma disputa na igreja de Tal. O ato levou a uma investigação pelo bispo de Nantes, durante a qual foram descobertas evidências dos crimes de Reis. Em 29 de julho, o bispo divulgou suas descobertas e posteriormente obteve a cooperação do ex-protetor de Reis, João VI, duque da Bretanha. Reis e seus assistentes Poitou e Henriet foram presos em 15 de setembro de 1440, após uma investigação secular corroborar o bispo. Tá entendendo? Não foi só o bispo, foi a investigação secular também. Sob acusações que incluíam assassinato, sodomia e heresia. O extenso testemunho de testemunhas, né, convenceu os juízes de que havia motivos adequados para estabelecer a culpa do acusado. Depois que Reis admitiu as acusações em 21 de outubro, o tribunal cancelou um plano para torturá-lo para que ele confessasse, ou seja, ele confessou mesmo sem a tortura. Camponeses de vilarejos vizinhos haviam começado a fazer acusações de que seus filhos haviam entrado no castelo de Reis implorando por comida e nunca mais foram vistos. A transcrição, que incluía testemunhos dos pais de muitas dessas crianças, além de descrições gráficas dos assassinatos fornecidos pelos cúmplices de Reis, era tão escandalosa que os juízes esconderam as piores partes dos registros. O número de vítimas de Reis não é conhecido,
pois a maioria dos corpos foi queimada ou enterrada. O número de assassinatos geralmente é colocado entre 80 e 200 crianças, alguns conjecturam mais de 600. As vítimas tinham idades entre 6 e 18 anos e eram predominantemente meninos. Gente, há controvérsias, cadê a fotinho dele? Deixa eu ver, não tem, né? Aqui. Há controvérsias, tem outros estudiosos que dizem que, na verdade, ele foi vítima da Inquisição, que os padres tinham interesse nas terras dele, e que, na verdade, ele é inocente, ele foi vítima porque não há provas o suficiente para acusar ele, em função de que não foram encontrados vestígios das crianças e tal e tal. Então, assim, é uma polêmica ainda, mas uma coisa é fato. Rituais de sodomia e estupro, sodomia, tortura ritualística existiram e continuam existindo. Isso não é novidade. Sabás negro, rituais de magia negra, envolvendo sacrifício de crianças, sacrifício de animais, ritualística onde se envolve a sodomia, principalmente envolvendo crianças. Isso é normal, isso acontece. E normalmente por pessoas da alta sociedade. Grupos que hoje em dia mesmo envolvem o tráfico de crianças. E pessoas de alto nível que grupos de alta sociedade, né, envolvidos nesses tipos de rituais, nesses tipos que eles chamam de rings, né? São círculos de pedofilia, de abuso e sodomia envolvendo ritualísticas de cunho de magia negra. Ou seja, a próxima parte eu quero falar sobre a questão dos índios, né? Que a Igreja Católica escravizou os índios durante a descoberta das Américas, que é o ponto final. Mas aqui eu deixo só para encerrar esse vídeo a ideia de que pessoas foram acusadas injustamente de bruxaria, foram. Hoje em dia, pessoas são acusadas injustamente de crimes. Nem todos os tribunais são perfeitos e as pessoas são acusadas injustamente de crimes. Por exemplo, o Lula, né? Foi acusado injustamente. Então, isso sempre aconteceu. A justiça é falha. O homem o homem tem seus interesses, o homem é mau. Então, casos foram de acusações injustas, mas outros casos foram de acusações sérias. Pessoas que foram acusadas porque participavam de sodomia, de ritualísticas, de assassinatos. E, como em todas as épocas da humanidade, haviam tribunais na Idade Média. Hoje em dia não tem tribunal. Uma pessoa cometeu um crime, que acontece? Ela vai ser linchada em praça pública? Não, ela vai ser julgada num tribunal. A Idade Média tinha seus tribunais de julgamentos, chamados de Inquisição, e que faziam o processo de julgamento, a pessoa se defendia, etc e tal. Depois eram aplicadas penas como pagamento de multa, cárcere privado, cárcere domiciliar e prisão perpétua e condenação à morte, como em qualquer outro momento da humanidade. Agora, hoje em dia, continuam acontecendo esses tipos de rituais de magia negra, mas a coisa está mais pro lado da vista grossa, né? Porque não é como antigamente. Na Idade Média, esses casos de ritualística e sodomia eram realmente atacados pela Inquisição. Hoje em dia não se vê muito, principalmente pelo fato de que as pessoas nem acreditam nesse tipo de coisa. Então fica mais longe dos olhares da sociedade, né, esse tipo de situação. Mas aqui no canal, aliás, no início do canal, eu abordei o caso Hampstead, o famoso caso Hampstead, que é basicamente uma versão moderna dessas situações que aconteceram com o Gilles de Rais. Aconteceram na Inglaterra, num caso que foi conhecido como o caso Hampstead. Eu vou botar na descrição para vocês acompanharem. Então, resumindo, é isso. A Igreja Católica, ela condenava só injustamente todas as pessoas, que na verdade não são muitas, tá? Existem situações muito mais bárbaras que envolveram a morte de pessoas durante a humanidade, inclusive o comunismo, inclusive na antiguidade,
em Roma, na Babilônia, casos, atrocidades terríveis. Mas dizer que todas as pessoas acusadas e condenadas pela igreja, pela Inquisição, eram inocentes, não é real. E você dizer que todas eram realmente bruxos e praticavam magia negra também não é real. O fato é que alguns casos eram reais e outros não. Um grande abraço, a gente se vê na parte 3.